A chuva caía fina e insistente sobre as ruas movimentadas de Gangnam, em Seul, transformando o asfalto em um espelho reluzente de luzes neon e faróis. Hannah Kim, uma estudante de 22 anos que mal conseguia pagar o aluguel de seu quartinho apertado em um subúrbio distante, apertava o volante de seu velho Hyundai com as mãos trêmulas. Ela estava atrasada para o turno noturno como garçonete em um café barato, e o trânsito infernal da hora do rush só piorava tudo. Só mais um pouco, murmurou para si mesma, ignorando o ronco vazio de seu estômago. Seu dia já havia sido um desastre, uma prova na universidade que ela achava ter estragado, e agora essa garoa que embaçava o para-brisa. De repente, um carro à frente freou bruscamente. Hannah pisou no freio com força, mas era tarde demais. O impacto foi leve, um baque surdo contra a traseira de um luxuoso Mercedes preto, polido como se tivesse saído de uma revista de carros importados. O coração dela disparou. "Não, não, não!" exclamou, saindo do carro com as pernas bambas. A rua estava lotada de pedestres apressados, guarda-chuvas coloridos se abrindo como flores sob a luz dos postes. Ela se aproximou do Mercedes, o capô ainda fumegando levemente do motor aquecido. A porta do motorista se abriu com um clique suave, e um homem desceu. Alto, imponente, com um terno preto impecável que parecia feito sob medida para realçar sua silhueta atlética. Seu cabelo escuro estava penteado para trás e os olhos afiados, de um castanho profundo, a fixaram como se ele pudesse ler cada segredo dela. Kang Min-jun, o chefe da mais temida facção da máfia coreana em Seul, não era homem de acidentes. Ele controlava as sombras de Gangnam, dos cassinos subterrâneos aos negócios legais que lavavam seu império. Mas ali, parado na chuva, ele parecia uma estátua viva, inabalável. Hannah engoliu em seco, sentindo o peso do erro como uma âncora. "Desculpe, eu não vi, o freio travou um pouco. Vou chamar a polícia ou o seguro, eu juro que pago." Suas palavras saíram atropeladas, o rosto corando sob a luz amarelada de um letreiro próximo. Ela era só uma garota comum, vestida com jeans gastos e uma jaqueta impermeável velha, o cabelo preso em um coque bagunçado. Seus pais haviam morrido anos antes, deixando-a sozinha para lutar pela graduação em administração, sonhando com um emprego estável que a tirasse da pobreza. Acidentes como esse podiam acabar com tudo. Min-jun não disse nada no início. Ele contornou o carro devagar, avaliando o dano mínimo no para-choque, um arranhão que para ele não valia 1 centavo. Seus homens, 2 guarda-costas discretos em um SUV preto estacionado ali perto, observavam de longe, prontos para intervir. Mas algo no pânico genuíno dela o deteve. Ela era diferente das mulheres que orbitavam seu mundo, sem maquiagem pesada, sem olhares calculados, apenas real. "Quanto você acha que isso custa para consertar?" perguntou ele finalmente, a voz baixa e grave, com um tom que misturava autoridade e uma pitada de diversão sarcástica. Seu sotaque era puro de Seul, polido por anos de negociações em salas enfumaçadas. Hannah piscou, surpresa com a pergunta. "Eu não sei. 1.000 won? 10.000? Olha, eu trabalho em um café perto daqui, posso pagar em parcelas. Por favor, não me processe." Ela gesticulou para o arranhão tentando minimizar, mas suas mãos tremiam. O cheiro de chuva misturado ao couro caro do carro dele a invadiu, e por um segundo ela notou o perfume sutil dele, algo amadeirado, masculino, que contrastava com o caos da rua. Ele ergueu uma sobrancelha, um sorriso mínimo curvando seus lábios. "Parcelas? Interessante. E se eu disser que esse carro vale mais que seu salário anual?" Min-jun se aproximou um passo, o corpo dele bloqueando a garoa como uma barreira. Ele era alto o suficiente para fazê-la se sentir pequena, e o calor que emanava dele cortava o frio úmido da noite. Hannah recuou instintivamente, batendo as costas no capô do seu próprio carro. Seus olhos se encontraram e, por um instante, o mundo ao redor, os buzinas, os pedestres correndo, pareceu pausar. Havia algo ali, uma faísca de curiosidade nos olhos dele,
misturada a uma intensidade que a deixou sem fôlego. Eu não sou assim, senhor. Eu cuido das minhas coisas, rebateu ela, tentando soar firme, mas sua voz saiu mais como um sussurro. Um toque de humor nervoso escapou. Quer dizer, exceto quando o trânsito de Gangnam decide me sabotar. Ela riu baixinho, um riso forçado para aliviar a tensão, mas ele não riu. Em vez disso, Min-jun inclinou a cabeça, estudando-a como se ela fosse um enigma. Ninguém ousava bater em seu carro e ainda tentar negociar com leveza. Aquela ousadia inocente o intrigou. Você tem nome? Perguntou ele, tirando o celular do bolso interno do paletó. Seus dedos roçaram o tecido, e Hannah imaginou por um segundo absurdo como seria o toque daqueles dedos na pele. Ela corou mais, balançando a cabeça para afastar o pensamento ridículo. Hannah, Kim Hannah, e o senhor? Ela estendeu a mão por reflexo, um gesto educado de sua criação humilde, mas ele não a apertou. Em vez disso, seus olhos desceram para a mão dela, pequena e calejada de lavar pratos, antes de voltarem ao rosto. Min-jun. Kang Min-jun. Ele não deu o sobrenome completo. Ninguém fora do círculo precisava saber. Vou cuidar disso, Hannah, mas você me deve uma. A frase saiu com um duplo sentido, que ela não captou de imediato, mas o tom possessivo a fez engolir seco. Cuidar? Como? Seus guarda-costas se aproximaram agora, um deles murmurando algo no ouvido dele. Min-jun assentiu, mas seus olhos não deixaram os dela. Antes que ela pudesse protestar, ele se virou para o Mercedes. Siga meu carro. Vamos resolver isso agora. Não era um pedido, era uma ordem. Hannah hesitou, o coração martelando. Seguir um estranho em um carro luxuoso no meio da noite? Em Gangnam, com seus becos escuros e segredos noturnos, isso gritava perigo. Mas recusar parecia pior. E algo naqueles olhos a prendia, uma mistura de medo e uma atração inexplicável que ela não entendia. Ela entrou no carro ligando o motor com as mãos suadas. Enquanto o Mercedes deslizava à frente, cortando o trânsito como se a cidade pertencesse a ele, Hannah se perguntou no que havia se metido. Mal sabia que aquele arranhão era o começo de algo muito maior e muito mais perigoso do que um simples acidente de trânsito. Quando eles viraram para uma rua lateral, sombria e longe dos olhos curiosos, um carro escuro surgiu do nada, seguindo-os de perto. Alguém os observava. E Min-jun apertou o volante, sabendo que seu mundo acabara de invadir o dela para sempre. O Mercedes de Min-jun serpenteava pelas ruas estreitas de Gangnam, deixando para trás o caos iluminado da avenida principal. Hannah seguia logo atrás. O motor de seu Hyundai protestando com um ronco rouco contra a inclinação da rua. A chuva havia diminuído para uma névoa fina, mas o ar dentro do carro dela estava carregado de tensão. Seus dedos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. "O que eu estou fazendo?" murmurou para si mesma, os olhos fixos nas luzes traseiras do carro à frente. Ele havia dito para segui-lo, e ela obedeceu como uma idiota. Em Seul, histórias como essa terminavam em becos escuros ou manchetes de jornal, mas havia algo na voz dele, naquela autoridade casual, que a impedia de virar o carro e fugir. Eles pararam em frente a um prédio discreto, um daqueles edifícios altos e modernos que pontilhavam o distrito, com fachada de vidro espelhado, que refletia as luzes neon de um bar de soju vizinho. Não era um posto de polícia nem uma oficina. Parecia mais um clube privado, o tipo de lugar onde os ricos de Gangnam fechavam negócios longe dos olhares comuns. Min-jun desceu primeiro, acenando para que ela o seguisse. Seus guarda-costas, dois homens corpulentos com jaquetas pretas e expressões impassíveis, flanquearam a entrada, um deles falando baixinho no celular. Hannah hesitou no carro, o coração batendo como um tambor. Só resolva o acidente e vá embora, pensou, mas suas pernas atraíram, levando-a para fora. Por aqui, disse Min-jun, a voz ecoando na garagem subterrânea iluminada por lâmpadas frias. Ele a guiou até um elevador privativo, o ar cheirando a concreto úmido e óleo de motor. Hannah entrou atrás dele, sentindo o espaço apertado como uma armadilha. O elevador subiu em silêncio, e ela notou o reflexo dele no painel metálico,
Ombros largos, postura ereta, como se o mundo se curvasse a ele. Onde estamos? Perguntou ela, tentando soar casual, mas sua voz saiu fina, quase um sussurro. Um lugar onde resolvemos problemas, respondeu ele, os olhos encontrando os dela no reflexo. Havia um brilho ali, algo entre diversão e predador, que a fez engolir em seco. O elevador parou no último andar, abrindo para uma suíte luxuosa. Sofás de couro preto, uma vista panorâmica da cidade cintilante e uma mesa baixa com garrafas de Maggioli e copos de cristal. Não era uma oficina, era o território dele. Min-jun tirou o paletó, revelando uma camisa branca que se moldava ao peito musculoso e gesticulou para que ela se sentasse. Relaxe, Hana. Não vou te machucar, pelo menos não por causa de um arranhão. Ela se sentou na beira do sofá, as mãos no colo, sentindo-se minúscula naquele espaço opulento. Eu posso pagar de verdade. Trabalho no Café Lotus, perto da estação de metrô. Turnos extras, o que for. Tentou rir, um riso nervoso que ecoou estranho no silêncio. Quer dizer, se você não me demitir do mundo por isso. Humor era sua defesa, sempre fora, desde os dias limpando mesas para sobreviver após a morte dos pais. Min-jun se sentou do outro lado, pernas cruzadas, e serviu 2 copos de Maggioli. O líquido leitoso brilhou sob a luz baixa. Beba, ajuda a soltar a língua. Ele empurrou um copo para ela, os dedos roçando os dela por um segundo, um toque elétrico quente contra a frieza da garrafa. Hana recuou como se queimasse, mas pegou o copo mesmo assim, tomando um gole que desceu ardendo pela garganta. O álcool aqueceu seu estômago vazio e ela relaxou um pouco, os ombros caindo. Então me conte sobre você, disse ele reclinando-se, os olhos fixos nela como se dissecasse cada palavra. Estudante, garçonete, o que mais uma garota como você faz em uma cidade como essa? A pergunta era casual, mas havia uma intensidade por trás, como se ele quisesse mapear o mundo dela. Hana deu de ombros, o Maggioli soltando sua língua. Sobrevivo. Universidade de dia, café à noite. Meu sonho é um emprego em uma empresa grande, sabe? Nada como isso aqui. Ela gesticulou para o quarto, rindo baixinho. Você parece saído de um drama da TVN. O que faz para ter um carro assim? Vende ações ou algo chique? Ele sorriu, um sorriso lento que transformou seu rosto de pedra em algo quase humano. Algo assim. Negócios. Não era mentira, mas também não era a verdade toda. Seus negócios incluíam cassinos ilegais em Hongdae e rotas de contrabando que ligavam Seul a Tóquio, mas ali, com ela, ele se continha. E namorado? Alguém que te proteja de acidentes ruins? A pergunta pegou Hana de surpresa, e ela corou, quase engasgando com o Maggioli. Não, solteira. Por quê? Planejando me processar e deixar meu não namorado pagar? Brincou, mas sentiu um formigamento na nuca. Os olhos dele escureceram um pouco, possessivos, como se a ideia de outro homem perto dela o irritasse. Antes que ele respondesse, a porta se abriu com um clique. Entrou um homem mais velho, de terno cinza, com uma pasta na mão. Ji-hun, o braço direito de Min-jun, um veterano da facção que lidava com as finanças legais. Chefe, o relatório sobre os rivais em Itaewon. Eles estão pressionando os nossos contatos. Ji-hun pausou ao ver Hana, erguendo uma sobrancelha. Interrompimento. Min-jun acenou com a mão, dispensando-o, mas seus olhos voltaram para ela com uma urgência nova. Mais tarde, agora cuide para que ninguém nos perturbe. Ji-hun saiu, mas não sem lançar um olhar curioso para Hana. Ela sentiu o peso daquele mundo colidindo com o seu. Rivais? Contatos? Isso não era só um acidente. A atração crescia, sutil como o calor do álcool. Min-jun se inclinou para a frente, o joelho roçando o dela acidentalmente. Ou não. Você me deve uma, Hana. Mas eu cuido de você. Deixe-me te levar para casa. E amanhã, venha trabalhar para mim, no meu café. Melhor pagamento. Ela piscou, o coração acelerando. Trabalhar para ele? Isso era uma oferta ou uma armadilha? Não sei. Meu turno no Lotus. Eu resolvo. A voz dele era baixa, um rosnado suave que enviou arrepios pela espinha dela.
Seus dedos traçaram o braço do sofá, perto demais da mão dela, e o ar entre eles crepitou com tensão. Hannah sentiu o cheiro dele de novo, madeira e algo perigoso, como fumaça. Queria recuar, mas seus olhos se prenderam aos dele, o desejo misturado ao medo a ancorando no lugar. Enquanto eles saíam do prédio, o SUV dos guarda-costas o seguia de perto. Hannah entrou em seu carro, mas Min-jun parou na porta do motorista dela, inclinando-se para dentro. Seu rosto estava a centímetros do dela, o hálito quente contra sua bochecha. Não fuja de mim, Hannah. Isso só piora as coisas. As palavras eram uma promessa e uma ameaça, e antes que ela pudesse responder, ele fechou a porta, batendo de leve no teto. Ela dirigiu para casa, o subúrbio modesto de Mapo surgindo na escuridão, mas o telefone vibrou no banco do passageiro, um número desconhecido. Amanhã, 8 horas. Não se atrase. Era ele. E enquanto ela estacionava em frente ao seu prédio apertado, luzes piscando de apartamentos vizinhos, um carro escuro passou devagar pela rua. Alguém os seguia desde o acidente. O mundo de Min-jun não a deixaria ir tão fácil. A manhã em Seul amanheceu cinzenta, com o sol lutando para romper as nuvens sobre os arranha-céus de Gangnam. Hannah acordou com o celular ainda na mão, o coração acelerado, como se o sonho com aqueles olhos escuros fosse real. Ela havia mal dormido, revirando na cama estreita de seu apartamento em Mapo, o eco da voz de Min-jun repetindo em sua mente: "Não fuja de mim." O que ele queria dizer com isso? E aquele carro escuro na rua? Coincidência ou algo pior? Ela se arrastou para o banheiro minúsculo, lavando o rosto com água fria para afastar a névoa de dúvida. Hoje era o dia da entrevista no café dele, ou o que quer que fosse. Recusar parecia impossível, aceitar uma loucura. Vestiu uma blusa simples branca e saia preta, o uniforme improvisado de quem lutava para se encaixar em mundos que não eram seus. O metrô lotado a levou de volta a Gangnam, o ar-condicionado gelado contrastando com o suor nervoso em sua nuca. Ao descer na estação, o burburinho da multidão a engoliu. Salarymen apressados, turistas tirando selfies em frente a vitrines de K-pop. Mas Hannah sentia olhos sobre si, ou era paranoia. Ela caminhou até o endereço que ele enviara. Um café elegante chamado Noir Brew, escondido em uma rua lateral, com fachada de madeira escura e janelas fumê que prometiam segredos. A porta tilintou ao entrar, e o aroma de café fresco misturado à canela a envolveu. O lugar era chique, mas discreto. Mesas de mármore, sofás de veludo e uma clientela que parecia saída de um catálogo de luxo. Executivos em ternos caros, mulheres com bolsas de grife. Atrás do balcão, uma garçonete de cabelo curto a cumprimentou com um aceno profissional. "Você é a nova?" O chefe disse que viria. Hannah assentiu, o estômago revirando. "Sim, Hannah Kim. Onde?" Antes que terminasse, uma porta nos fundos se abriu e Min-jun surgiu, impecável em uma camisa preta desabotoada no colarinho, revelando um vislumbre de pele bronzeada. Seus olhos a encontraram imediatamente, e um sorriso mínimo curvou seus lábios, não frio, mas algo mais quente, como se ele a esperasse. Pontual. Bom sinal. Ele gesticulou para que ela o seguisse para os fundos, ignorando o burburinho sutil dos clientes. Hannah obedeceu, sentindo o calor de sua presença como uma corrente elétrica. O escritório era pequeno, mas opulento. Uma escrivaninha de mogno, pilhas de papéis e um laptop aberto em planilhas que pareciam mais criptografadas do que contábeis. "Sente-se", disse ele, fechando a porta com um clique que ecoou como uma sentença. O espaço apertado os forçou à proximidade. A cadeira dela ficava a centímetros da dele. Min-jun se inclinou para a frente, os antebraços apoiados na mesa, e o cheiro dele, madeira e algo picante como gengibre, invadiu o ar entre eles. "Você pensou na minha oferta? Melhor pagamento, horários flexíveis, e eu cuido do seu carro." Hannah engoliu em seco, cruzando as pernas para disfarçar o tremor. Sim. Mas isso é mesmo só um emprego? Ontem você falou de rivais, contatos. Não sou burra, Min-jun. Isso não é um café normal." Sua voz saiu mais ousada do que pretendia.
um resquício de humor sarcástico escapando. Ou é o tipo de lugar onde o expresso vem com uma ameaça grátis? Ele riu baixinho, um som grave que vibrou no peito dela. Pela primeira vez, a fachada de pedra rachou. Seus olhos suavizaram, revelando uma vulnerabilidade fugaz, como se ela tivesse tocado um nervo exposto. Você é esperta, Hannah, não como as outras. Ele estendeu a mão, roçando os dedos no dorso da dela ao passar um contrato falso, disfarçado de formulário de emprego. O toque foi leve, mas incendiário. A pele dela formigou, e ela puxou a mão devagar, corando. O café é legítimo, mas eu tenho negócios paralelos. Nada que te toque, pelo menos não diretamente. A mentira pairava no ar, e Hannah sentiu a atração crescer, perigosa como uma maré. Seus olhares se prenderam, o silêncio esticando-se como um elástico. Ele se aproximou mais, o joelho dele pressionando o dela sob a mesa, acidental. Não. O calor de seu corpo cortava o ar-condicionado, e Hannah prendeu a respiração, imaginando o peso daqueles ombros sobre os seus. Por que eu? Uma garota qualquer que bateu no seu carro, sussurrou ela, a voz rouca, o coração martelando. Min-jun hesitou, os olhos escurecendo com uma confissão velada. Porque você me viu, de verdade, não o chefe, não o homem que controla Gangnam. Só. Min-jun. Sua mão subiu, traçando o contorno do queixo dela com o polegar. Um toque hesitante que enviou ondas de desejo pela espinha de Hannah. Ela não recuou. Em vez disso, inclinou-se para a frente, os lábios a milímetros dos dele, o hálito misturando-se em um quase beijo que prometia fogo. O mundo encolheu para aquele instante. O som distante de xícaras tilintando, o pulsar de veias no pescoço dele, o sabor imaginado de seus lábios. Mas o momento estourou como vidro. A porta se escancarou e Ji-hun irrompeu, o rosto pálido. Chefe, problemas no depósito de Itaewon. Os rivais da facção de Yokohama invadiram. Levaram 2 dos nossos homens. Precisamos agir agora. Min-jun se afastou bruscamente, a máscara de frieza voltando como uma armadura. Seus olhos, porém, demoraram em Hannah, cheios de uma promessa interrompida. Fique aqui, sirva cafés, finja normalidade. Eu volto. Ele se levantou, o corpo tenso como uma corda esticada, e saiu com Ji-hun, deixando-a sozinha com o contrato e o eco de seu toque. Hannah afundou na cadeira, as bochechas queimando, o desejo misturado ao medo. O que ela havia feito? Aceitar o emprego era mergulhar de cabeça no abismo dele. Do balcão, ela observou a rua pela janela, pedestres apressados, mas um carro preto estacionado do outro lado, motor ligado. Alguém a vigiava. E quando seu telefone vibrou com uma mensagem anônima, fique longe dele ou você é a próxima, o pânico subiu como bile. Os rivais sabiam dela, e Min-jun estava no meio de uma guerra que ela nunca pedira. O ar no escritório do Noir Brew parecia sufocante agora, mesmo com o zumbido baixo do ar-condicionado. Hannah ficou ali, sozinha, o contrato amassado em sua mão suada, enquanto o eco da porta batendo ainda ressoava em seus ouvidos. A mensagem no celular piscava como um aviso neon. Fique longe dele ou você é a próxima. Seu estômago revirou, uma onda de náusea misturada ao calor residual do quase beijo. Como as coisas haviam escalado tão rápido. Ontem era só um arranhão no carro. Hoje, ela estava no meio de uma guerra que nem entendia. Ela se levantou devagar, as pernas instáveis, e voltou ao balcão principal. A garçonete de cabelo curto, uma mulher chamada Su-min, que Min-jun havia apresentado brevemente, ergueu os olhos de uma xícara de latte que preparava. Tudo bem? O chefe pareceu agitado. Sua voz era casual, mas havia uma curiosidade afiada por trás, como se ela soubesse mais do que dizia. Hannah forçou um sorriso trêmulo, pegando uma bandeja para se ocupar. Só negócios, né? Eu sirvo as mesas. Ela não queria admitir o pânico borbulhando dentro dela. O café estava movimentado agora, com o pico da manhã trazendo executivos pedindo expressos rápidos antes de mergulharem nos escritórios de Gangnam. Hannah circulou entre as mesas anotando pedidos com mãos que ainda tremiam levemente.
O aroma de café torrado e pães frescos deveria ser reconfortante. Mas tudo parecia uma fachada. Aquele lugar chique, com suas paredes de tijolo exposto e playlists suaves de indie coreano, escondendo as sombras que Min Jun comandava. Enquanto servia uma mesa de 3 homens de terno discutindo ações em voz baixa, ela sentiu um arrepio na nuca. Olhos sobre ela. Paranoia, talvez. Mas quando se virou para a janela, o carro preto ainda estava lá, estacionado do outro lado da rua, o motorista invisível atrás dos vidros escuros. Seu coração acelerou. Foco, Hannah, murmurou para si mesma, equilibrando a bandeja. Ela era só uma estudante pobre, não uma espiã em um thriller de K-drama. Mas o toque de Min Jun no queixo dela ainda queimava. Um lembrete sensual de que algo perigoso e irresistível havia se acendido. O dia arrastou-se em uma névoa de pedidos e sorrisos falsos. Su-min a treinou nos detalhes. Como misturar o matcha perfeito, como lidar com clientes VIP que pediam o especial do chefe, sem especificar. Ele cuida de tudo aqui, disse Su-min com um piscar de olhos. Mas fique esperta, nem tudo é o que parece. Humor leve na voz dela, mas Hannah captou o subtexto. O café era legítimo, mas os fundos, provavelmente o hub de algo mais sombrio. Por volta do almoço, o telefone de Hannah vibrou de novo, não a mensagem anônima, mas um número conhecido, sua amiga da universidade, Ji-eun. Ei, cadê você? A prova de amanhã, você tá viva? Hannah riu baixinho sozinha, respondendo rápido. Tô no novo trampo. Depois te conto. Mas enquanto digitava, um homem entrou no café, alto com cicatrizes sutis no rosto e um casaco que não combinava com o calor úmido de Seul. Ele se sentou no canto, pedindo um chá preto simples, mas seus olhos varreram o lugar, demorando-se nela. Rivais? Hannah engoliu seco, servindo-o com mãos firmes. Aqui está, senhor. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigado, moça. Diga ao seu chefe que os amigos de Yokohama mandam lembranças. O sangue dela gelou. Yokohama, os rivais que Ji-hun mencionara. Ela assentiu rigidamente, voltando ao balcão com o coração na garganta. Su-min, quem é esse cara? Sussurrou. A outra mulher franziu a testa. Nunca vi. Mas se menciona Yokohama, é problema. Fique longe. Hannah quis fugir ali mesmo. Voltar para o metrô e seu quartinho em Mapo, onde o maior perigo era o aluguel atrasado. Mas o dilema a prendia. Recusar o emprego significava perder a chance de pagar as contas. E pior, irritar Min Jun. E se ela fosse honesta? Admitir que o medo a consumia, mas o desejo por ele, por aqueles toques hesitantes, por aquela vulnerabilidade que ele mostrara, a fazia querer ficar. A tarde caiu em um ritmo tenso. Hannah limpava mesas vazias quando a porta dos fundos se abriu de novo. Min Jun voltou, o rosto marcado por uma fadiga que o envelhecia levemente. Olheiras sutis sob aqueles olhos afiados. Seu terno estava amarrotado, uma mancha escura no punho que poderia ser. Sangue? Ele não disse nada. Só a puxou para o escritório com uma mão firme na curva de sua cintura, o toque possessivo enviando faíscas pela pele dela. Você viu alguém suspeito? Perguntou ele, a voz rouca, fechando a porta. Hannah assentiu, o corpo dela respondendo ao dele apesar do pânico. Eles estavam próximos demais de novo, o calor de seu peito irradiando através da camisa fina. Um homem. Falou de Yokohama. Me deu arrepios. Ela ergueu os olhos para os dele, vendo a fúria misturada a algo protetor, quase terno. Min Jun praguejou baixinho em coreano, passando a mão pelo cabelo. Eles estão testando limites, usando você para me atingir. Sua mão subiu, traçando o braço dela devagar, um gesto que era consolo e desejo ao mesmo tempo. O polegar dele roçou a parte interna de seu cotovelo e Hannah prendeu a respiração, o ar entre eles carregado de tensão sensual. Ela podia sentir o pulsar acelerado no pescoço dele, o cheiro de suor misturado ao perfume amadeirado, e por um segundo o mundo máfia se dissolveu. Só existia o desejo cru, a vontade de se inclinar e capturar aqueles lábios que prometiam tanto. Eu não pedi isso, Min Jun, sussurrou ela, a voz tremendo não só de medo,
mas de uma paixão que a aterrorizava. Seu mundo é perigoso demais. Eu sou só eu, uma garota normal. Como eu fico no meio disso sem me quebrar? O Moro escapou em uma risada fraca. Quer dizer, bater no seu carro já foi meu limite de aventura. Ele se aproximou mais, o corpo dele pressionando o dela contra a escrivaninha, as mãos em sua cintura ancorando-a. Seus lábios roçaram a orelha dela, o hálito quente enviando arrepios. Eu protejo o que é meu, Hannah. E você? Você é. A confissão saiu baixa, vulnerável, rachando sua armadura. Seus dedos entrelaçaram nos dela, um toque íntimo que fez o estômago dela revirar de desejo. Ela inclinou a cabeça, os lábios se encontrando em um beijo urgente e faminto. Não o quase de antes, mas real, com línguas se tocando em uma dança de fogo e urgência. O gosto dele era salgado, como o estresse do dia, misturado a algo doce e proibido. As mãos dela subiram para o peito dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa, enquanto ele a erguia levemente na mesa, o mundo encolhendo para toques e suspiros. Mas o dilema a acertou como um soco. Puxando-se para trás, ofegante, Hannah murmurou: "E se eu não quiser ser sua? E se eu sair agora antes que isso me destrua?" Os olhos dele escureceram possessivos, mas feridos. "Tente, mas eles não vão parar. Ficar comigo é a única saída." A lealdade dele à máfia colidia com o amor nascente, forçando-a a escolher segurança solitária ou paixão perigosa. Antes que ela respondesse, o celular de Min-jun tocou. Ji-hun. "Chefe, eles pegaram o depósito todo e mandaram uma mensagem sobre a garota." Min-jun congelou, o rosto endurecendo. Ele desligou, virando-se para Hannah com uma decisão sombria nos olhos. "Você precisa sumir por um tempo. Eu cuido deles, mas se ficar aqui, vira alvo." Ele a beijou de novo, rápido e desesperado, antes de empurrá-la para a porta dos fundos. "Vá para casa, não volte até eu mandar." Hannah saiu correndo para o metrô, o coração partido entre desejo e terror. Mas ao chegar em Mapo, seu apartamento estava revirado. Gavetas vazias, fotos rasgadas, e no espelho, rabiscado em batom vermelho, "Ele não pode te salvar." Os rivais haviam chegado primeiro, e agora uma escolha final: fugir de Seul ou lutar pelo homem que a arrastava para o abismo. A chuva voltara a cair sobre Mapo, transformando as ruas estreitas em rios de neon refletido nas poças. Hannah parou na porta do seu prédio, a chave tremendo em sua mão, o coração ainda disparado da fuga apressada do café. O beijo de Min-jun queimava em seus lábios, um lembrete quente e urgente do que ela estava deixando para trás, ou tentando. Mas ao girar a maçaneta, o cheiro de intrusão a acertou como um tapa, madeira úmida, poeira revirada e algo metálico, como medo coagulado. Ela acendeu a luz fraca do hall e o caos a engoliu. Gavetas escancaradas, roupas jogadas pelo chão como confetes de uma festa ruim, fotos dos pais dela rasgadas em pedaços irregulares. E no espelho rachado do banheiro, aquelas palavras em batom vermelho escorrendo como sangue. "Ele não pode te salvar." Hannah afundou no chão, as costas contra a parede fria, um soluço escapando apesar de tudo. "Meu Deus, o que eu fiz?" murmurou, as lágrimas misturando-se à chuva que escorria do seu cabelo. Seu mundo, já frágil como um castelo de cartas, desmoronava por causa de um homem que mal conhecia. Mas o pior não era o medo, era a saudade dele, o calor daqueles dedos na sua cintura, o jeito como ele a olhava como se ela fosse a única luz em sua escuridão. O telefone vibrou no bolso e ela o pegou com mãos trêmulas. Uma mensagem de Min-jun. "Fique em segurança. Não volte ao apartamento. Eu cuido disso." "Cuida?" Como se os rivais já estavam ali marcando o território como lobos. Ela digitou de volta, os dedos voando. "Meu lugar foi revirado. Eles sabem de mim." "Eu vou embora de Seul." Enviou antes de pensar. Mas o arrependimento veio imediato, uma pontada no peito. Fugir significava abandonar não só o emprego, mas ele, o homem que a fazia sentir viva, desejada, mesmo no meio do caos. Minutos depois, uma ligação. Ela atendeu no segundo toque,
A voz dele rouca do outro lado, ecoando como se ele estivesse em uma rua movimentada, talvez ainda lidando com os resquícios da invasão em Itaewon. Hannah, ouça. Não fuja. Isso só os deixa mais ousados. Venha para mim agora. Eu tenho um lugar seguro. A urgência na voz dele era palpável, misturada a uma vulnerabilidade que ela não esperava. Por favor, eu não posso te perder assim. Ela riu baixinho, um riso amargo e nervoso que ecoou no apartamento vazio. Perder. Min-jun, você mal me conhece. Eu sou só a idiota que bateu no seu carro. E agora? Meu lar destruído por causa do seu mundo de sombras. Mas mesmo dizendo isso, seu corpo traía. O estômago revirava de desejo, lembrando o peso dele contra ela, o gosto salgado do beijo interrompido. Como ele podia ser tão perigoso e tão irresistível ao mesmo tempo? Você acha que é só um acidente? Eu vi você antes. Hannah, no café servindo mesas com esse sorriso que ilumina tudo, eu escolhi te notar. A confissão saiu baixa, como se doesse admiti-la. Ele pausou, o som de buzinas ao fundo preenchendo o silêncio. Meu passado. Eu cresci nas ruas de Gangnam, órfão como você. A máfia me salvou, me deu poder. Mas é uma prisão. E você? Você me faz querer quebrar as correntes. Revelação após revelação, como se o fallout da crise os forçasse a se desnudar. Min-jun, o chefe intocável, admitindo fraqueza, um trauma que ecoava o dela, pais perdidos, luta pela sobrevivência. Hannah se levantou devagar, pegando uma mochila velha e jogando dentro o essencial. Roupas, o laptop da universidade, uma foto intacta dos pais. O coração dela martelava, dividido entre o instinto de correr para o metrô e o puxão sensual dele, como um ímã invisível. E se eu ficar? Seus rivais de Yokohama me veem como fraqueza. Eu não sou forte o suficiente para isso. Sua voz saiu rouca, lágrimas quentes escorrendo enquanto ela olhava o espelho sujo. Mas o desejo crescia, uma faísca no peito. Imaginar os braços dele ao redor dela agora, protetores, quentes contra o frio da noite. Você é mais forte do que pensa. Lembra do nosso beijo? Aquilo não foi fraqueza. Foi real. A voz dele baixou, íntima, como se ele pudesse sentir o formigamento na pele dela. Eu sinto você o tempo todo, Hannah. Seu cheiro de chuva e café, o jeito como sua respiração acelera perto de mim. Eu luto por isso, por nós. Deixe-me te mostrar. O tom possessivo voltava, mas agora com uma doçura, uma promessa de toques mais profundos, de noites onde o perigo se dissolvia em paixão. Ela hesitou, o telefone pressionado contra a orelha, o som da respiração dele sincronizando com a dela. O humor escapou em um sussurro trêmulo. Você fala como se eu fosse sua propriedade, mas e se eu decidir que sim, que quero ser? Só por uma noite antes que tudo exploda. Era uma provocação, leve como uma brisa, mas carregada de tensão sensual. Imaginando os lábios dele traçando sua nuca, as mãos firmes explorando curvas que ela mal ousava sonhar. Então venha. O endereço está no seu celular. Eu espero. Ele desligou, deixando-a com o eco da voz dele, uma âncora no caos. Hannah saiu do apartamento, trancando a porta quebrada, o ar úmido de Seul envolvendo-a como um abraço relutante. As ruas de Mapo estavam quietas agora, exceto pelo gotejar da chuva e o ocasional latido de um cachorro. Ela caminhou rápido, olhando por cima do ombro. Sombras pareciam se mover, ou era só paranoia? O metrô a levou de volta a Gangnam, o vagão lotado um contraste com sua solidão interna. Chegando ao endereço, um hotel discreto em uma rua lateral com fachada de tijolos vermelhos e luzes baixas, ela subiu as escadas com o coração na garganta. A porta do quarto 1408 se abriu antes que ela batesse, e lá estava Min-jun, sem o terno impecável, só uma camisa preta solta e calças escuras, o cabelo bagunçado como se ele tivesse passado as mãos nele 1000 vezes. Seus olhos a devoraram, cheios de alívio e fome. Você veio. Ele a puxou para dentro, os braços envolvendo-a em um abraço que era puro fogo. O peito dele contra o dela, o calor da pele transpirando através do tecido, o cheiro amadeirado misturado a suor de tensão.
Hana se derreteu contra ele, as mãos subindo para o pescoço, os dedos enredando no cabelo escuro. Eu vim porque não aguento mais fugir de você. O beijo veio natural, urgente, línguas se entrelaçando em uma dança de desejo reprimido. Ele a pressionou contra a parede, as mãos descendo para as coxas dela, erguendo-a levemente, o corpo dele moldando-se ao dela como se fossem um só. Suspiros escapavam, quentes e entrecortados, o mundo lá fora. Rivais, máfia, destruição, dissolvendo em toques que prometiam salvação temporária. Eu te quero tanto, murmurou ele contra a boca dela, a voz rouca de emoção crua. Mas eles estão vindo. Eu tenho um plano. Confrontá-los no cassino amanhã. Você fica aqui, segura. Ela se afastou um pouco, ofegante, os olhos nos dele. E se o plano falhar? Eu não posso te perder, Min-jun. Não agora que sei o quanto você é como eu, sozinho no meio da tempestade. A confissão dela era vulnerável, as mãos traçando o contorno do rosto dele, sentindo a barba por fazer, o pulsar da veia no pescoço. O desejo era inegável, uma chama que os unia, mas o medo pairava, forçando a decisão. Lutar juntos ou se render à separação. Ele a beijou na testa, um gesto terno que contrastava com a possessividade anterior. Nós lutamos. Pela primeira vez, eu escolho algo além da máfia. Mas enquanto eles se deitavam na cama estreita, corpos entrelaçados em um abraço que era consolo e preliminar de algo mais profundo, um barulho veio da janela. Um carro parando lá embaixo, portas batendo. Min-jun se levantou de um salto pegando a arma escondida no criado mudo, os olhos endurecendo. Eles nos encontraram. Fique aqui. Hana se sentou, o pânico subindo, sabendo que o clímax se aproximava. Ou eles escapavam juntos, ou o amor deles seria o preço da guerra. A porta do quarto 1408 rangeu ao se abrir devagar, e Min-jun apontou a arma com precisão letal, o corpo tenso como uma mola, prestes a saltar. A chuva batia forte contra a janela agora, um tamborilar insistente que mascarava os passos lá embaixo. Hana se encolheu na cama, o coração martelando no peito, as cobertas emboladas ao redor de suas pernas. Min-jun, não, sussurrou ela, a voz rouca de pavor e algo mais profundo. Uma ânsia desesperada de que ele voltasse inteiro, de que o toque quente deles não fosse só uma memória fugaz. Ele se virou brevemente, os olhos afiados encontrando os dela no escuro fraco da lâmpada de cabeceira. Fique quieta, eu resolvo isso. Sua voz era baixa, um rosnado protetor que enviou um arrepio pela espinha dela, misturando medo e desejo. Min-jun saiu para o corredor, fechando a porta com um clique suave, deixando Hana sozinha com o eco de sua ausência. Ela se levantou devagar, os pés descalços frios no carpete gasto, e se aproximou da janela. Lá embaixo, na rua molhada de Gangnam, 3 figuras emergiam de um sedã preto. Homens de casacos impermeáveis, rostos sombreados por bonés baixos. Yokohama. Os rivais que transformaram sua vida em um pesadelo. O som de vozes abafadas subiu pelo poço da escada, seguido de um estrondo. Uma porta sendo arrombada no andar de baixo. Hana pressionou as mãos contra o vidro embaçado, o vapor de sua respiração nublando a visão. Por favor, volte, murmurou, imaginando os braços dele ao redor dela de novo, o calor do peito largo contra o seu, o beijo que os unira momentos antes. Mas o desejo tinha que esperar. A realidade era uma guerra que ela não pedira, mas que agora a forçava a agir. Ela pegou o celular, os dedos trêmulos digitando uma mensagem para Ji-hun, o braço direito que Min-jun mencionara. Eles estão aqui. Hotel 1408. Ajuda! Enviou rezando para que o sinal cortasse a névoa de pânico. Lá embaixo no lobby escuro, Min-jun confrontou os intrusos. O líder deles, um homem magro com uma cicatriz cruzando a bochecha, o mesmo que aparecera no café, riu baixo, a voz ecoando como cascalho. Kang Min-jun, o grande chefe de Seul, veio se esconder com uma putinha comum? Nós sabemos dela. Hana Kim, não é. Uma fraqueza perfeita para derrubar seu império. Ele gesticulou para os comparsas, que avançaram com facas reluzindo sob a luz fraca dos postes. Min-jun não piscou,
a arma firme na mão. Vocês erraram de alvo. Ela não é fraqueza. É o fim de vocês. Ele atirou uma vez, o estampido ecoando como trovão, acertando o ombro do líder e fazendo-o recuar com um grito. Os outros hesitaram, mas atacaram, o lobby virando um caos de mesas viradas e vidro estilhaçando. Min Jun lutou como um demônio, socos precisos e joelhadas que ecoavam o treinamento de anos nas ruas de Gangnam. Sangue salpicou o chão, mas nada gráfico, só o suficiente para mostrar sua fúria protetora. Toquem nela e eu queimo Yokohama até as cinzas, rosnou ele, derrubando o segundo homem com um golpe no queixo. Enquanto isso, Hana desceu as escadas aos tropeços, incapaz de ficar parada. O plano dele era protegê-la, mas ela não era mais a garota passiva que batera no carro dele. Eu não fujo mais, pensou, o coração acelerado não só de medo, mas de uma coragem nascida do amor inesperado. Ela irrompeu no lobby, bem quando o terceiro rival sacava uma arma, apontando para Min Jun pelas costas. Sem pensar, Hana pegou uma cadeira quebrada e a arremessou, acertando o braço do homem e fazendo a arma cair com um clangor metálico. "Saiam daqui!" gritou ela, a voz surpreendendo até a si mesma, um misto de raiva e humor nervoso escapando. "Vocês bagunçaram meu apartamento, agora vão embora antes que eu chame a polícia de verdade." Min Jun se virou, os olhos arregalados de surpresa e algo mais quente, como admiração misturada a desejo. Ele derrubou o último homem com um chute, e os rivais, feridos e acuados, fugiram para a rua, o sedã rugindo para longe na chuva. O lobby estava destruído, cortinas rasgadas, uma lâmpada piscando, mas eles estavam vivos. Min Jun se aproximou dela devagar, o peito arfando, sangue escorrendo de um corte superficial na bochecha. Você não devia ter descido." Mas sua voz era suave, os olhos devorando-a como se ela fosse a vitória real. Hana riu, um riso trêmulo e aliviado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "E te deixar sozinho, como no acidente?" "Não mais." Ela estendeu a mão, tocando o corte dele com dedos gentis, sentindo o calor da pele, o pulsar da veia no pescoço. O ar entre eles crepitou de novo, a tensão sensual voltando como uma onda. O cheiro de chuva e suor misturado ao perfume amadeirado dele. O jeito como o corpo dele se inclinava para o dela, faminto. Min Jun puxou-a para si, os lábios capturando os dela em um beijo profundo, urgente. As mãos firmes na curva de sua cintura, erguendo-a contra o peito. O mundo máfia se dissolveu. Só existia o calor dos corpos pressionados, os suspiros entrelaçados, o desejo que os unia além do perigo. Mas o clímax não acabou ali. Enquanto se beijavam, Ji-hun irrompeu pela porta principal, ofegante, com 2 homens armados atrás. "Chefe! Reforços! Os de Yokohama estão recuando." Sua mensagem chegou a tempo. Ele pausou vendo Hana nos braços de Min Jun e ergueu uma sobrancelha com um sorriso sutil. "Parece que a garota é mais do que uma dívida de carro." Min Jun se afastou relutante, mas manteve o braço ao redor dela, possessivo e terno. "Ji-hun, cancele tudo. Os negócios com Tóquio, os cassinos. Eu saio." A revelação veio como um soco. O chefe da máfia coreana, abrindo mão do império por ela. "Eu cresci nas ruas como ela, mas isso acaba. Nós vamos para Busan, ou para onde ela quiser. Um recomeço limpo." Seus olhos encontraram os de Hana, cheios de uma vulnerabilidade crua. "Se você me quiser." Hana piscou, o coração inchando de emoção. O twist era perfeito, não só sobrevivência, mas liberdade. "Eu quero, nós 2 longe das sombras." Ela riu baixinho, o humor leve quebrando a intensidade. "Mas você dirige da próxima vez. Meu Hyundai não aguenta mais acidentes." Eles saíram do hotel de mãos dadas, a chuva lavando o sangue e o passado, as luzes de Gangnam brilhando como promessas. No carro de Min Jun, dirigindo para o amanhecer, ele a puxou para o colo no banco de trás, os lábios roçando sua orelha. "Você é minha salvação, Hana." O beijo final foi lento, sensual, um selo de amor conquistado, corpos entrelaçados,
corações sincronizados. Um novo começo nascendo nas ruas de Seul que outrora os separaram. E enquanto o sol rompia as nuvens, eles souberam. O perigo havia passado, mas o desejo, esse sim, era eterno.